Gente, hoje a gente veio aqui fazer uma super visita para o canal Sala da Química. E eu tô aqui justamente no nosso super ultra mega estúdio do professor Diego, Opa, professor meu de Química, camarada, professor né? Elias. Obrigado. E para fazer uma entrevista super especial, porque afinal de contas, agora nessa reta final do ano, né, a gente está apresentando algumas surpresas e algumas novidades para vocês e apresentando também algumas parcerias. E uma delas que a gente vai firmar a partir de agora é justamente com o professor Diego, professor de Química, e vamos fazer muita coisa juntos, muita coisa legal, para que você possa cada vez mais se apaixonar pela história e pela Química. Com certeza, é isso? verdade. Então, professor Diego, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: hoje em dia, como é que você vê a relação do aluno com a química? Antes, na minha época, quando eu era estudante, lá alguns anos atrás, poucos anos atrás, pouquinhos. Não né? muita coisa, Não né? muita 3 coisa, anos, 3 anos. Né? Alguns aninhos atrás aqui. A química era um desespero, era um pavor, era um negócio assim, para todo mundo, não só para quem ia para as áreas de exatas, de biológicas, mas para humanas e tudo mais. E hoje, você percebe que o aluno já tem uma familiaridade maior? Como é que está essa relação do aluno com a química hoje? Bom, primeiramente gostaria de agradecer pela presença aqui, pelo convite do professor Elias para a gente fazer esse vídeo, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês no canal História in Loco. Então, assim, química, eu vou te confessar, Elias, que eu tenho lá na minha estante de livros, eu tenho 2 tipos de livro. Eu tenho aquele livro da página branca e da página amarela. Né? Da página branca o mais atual e da página amarela aquele livro já bem antigo. E de fato os livros antigos eles eram muito maçantes assim no sentido de muitas fórmulas, você precisar decorar muita coisa. A química hoje ela tá mais diferente. Muitos vestibulares eles cobram de você as aplicações e principalmente aplicações cotidianas, o que torna o estudo da química cada vez mais interessante. Porque a gente sabe que a química ela é uma ciência que faz parte do nosso dia a dia. Então quando você está cozinhando, você está tomando banho, você está usando a química mesmo sem saber, indiretamente você está usando. Então, por exemplo, já caíram questões no vestibulares falando a respeito da por que as fraldas absorvem líquido, tem uma explicação química para isso. Por que, por exemplo, em ambientes que tem um clima mais frio, quando a gente sopra, sai aquela fumacinha da boca, né? E várias outras coisas assim que a gente percebe no nosso dia a dia, água sanitária, mancha tecido, mancha, por que a água sanitária mancha tecido colorido? Então, os vestibulares hoje, eles se voltam muito a esse tipo de pergunta, a química no dia a dia. Então, respondendo a tua pergunta, qual é o maior desafio para os alunos hoje ao estudarem química? Entender como aquilo se aplica dentro da realidade dele. Então, se você está estudando um assunto e o professor, de alguma forma, associa aquilo ali a um exemplo do dia a dia, você tem que captar e anotar aquilo ali. O professor está falando lá de equilíbrio químico, aí ele citou um exemplo do limão. Aí, esse exemplo aqui tem alguma coisa a ver com o meu dia a dia, anota. Porque principalmente provas como o Enem, que são essas provas que cobram mais essa realidade, focam muito nesse ponto. A química presente no dia a dia das pessoas. Esse é o maior desafio do nosso estudante de hoje. É espetacular isso, porque realmente eu lembro que sempre o aluno se pergunta essas coisas, né? Para que serve a matéria X, Y, Z? Uma vez eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, aí era uma pessoa falando, para que serve cada matéria? Aí dizia assim, para que eu vou estudar história, todo mundo já morreu? Para que eu preciso de geografia? Eu tenho GPS, né? Eu acho pelo jeito, para que eu preciso disso? Forte. Eu sei que o pessoal arrasava com as matérias todinhas, não precisava estudar nenhuma, de acordo com essa desculpa de preguiçoso, né? Com essa brincadeirinha aí do WhatsApp. E a gente sempre se perguntou isso, né? Como a gente vai aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que isso vai servir, né? E agora, quando a gente está discutindo essa questão da reforma do ensino médio, né? E essa ideia de cada aluno poder escolher a sua vertente, não precisar mais estudar tudo, cada vez mais a gente vai se perguntar isso. E aí? É uma perda? O aluno que não vai seguir aquele caminho vai perder toda aquela química? Então, assim, tem uma funcionalidade, né? E a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, então acho que é super legal. E aí eu te pergunto, dentro disso, quais são os tipos de prova hoje? Você citou o Enem, né? Mas quais são os tipos de prova hoje que trabalham com essa nova proposta? Como é que está, se você pudesse fazer um mapa das provas do Brasil, as provas de São Paulo, ou do Enem como geral, ou provas de vestibulares locais, como é que elas estão, né? Por exemplo, o Enem, eu consigo fazer uma prova do Enem, responder uma questão de química sem ter que saber aquelas milhares de fórmulas, só fazendo raciocínio, mas se for para uma questão de um outro tipo de vestibular, será que eu vou conseguir também? Como é que está isso aí? É assim, a prova do Enem de 2017, ela veio uma prova que eu julgo muito técnica, cobrando química de uma maneira muito técnica, inclusive contrariou muitas expectativas e pegou muita gente, acabou pegando muita gente de surpresa também. Mas assim,
O Enem ele tem uma característica própria que é a química aplicada. Então, se você pegar as questões de química do Enem, pelo menos ler o texto dela, você vai perceber que ela está sempre dentro de um contexto. É a coisa mais difícil do mundo, eu julgo impossível, é uma questão do Enem estar fora de um contexto, ela sempre está dentro de um contexto. Existem muitas provas de vestibulares que isso é um gosto particular, um gosto pessoal mesmo, que são provas que têm uma coisa diferente. Por exemplo, se você pegar a prova de Química da Unicamp, se pegar a prova da UERJ, se pegar a prova da UNB, a prova da FUVEST também, posso citar essas 4, que são provas que são diferentes, elas cobram conteúdo de uma maneira aplicada, mas com rigor técnico que hoje o Enem está exigindo. Então, quando muitos alunos assim me perguntam, professor, eu já resolvi as provas antigas do Enem, o que o senhor me diz aí para eu focar, qual é um vestibular parecido? Eu dou essas 4 universidades aí como sugestão do aluno pegar essas provas e é através delas que a gente vê as tendências, o que os vestibulares mais aí para frente tendem a cobrar, de um modo geral. E como é que a gente faz para estudar química? Quem já gosta, né, já se familiariza, acho que pega mais fácil, né? Sim. Mas para quem não é muito dessa linha, por exemplo, um cara da história, um cara da geografia, um cara... poxa vida, como é que eu vou fazer para estudar química? Né? Eu quero fazer uma outra área. O que é mais fácil para mim? Como é que seria isso aí? Na realidade... Como toda disciplina, né, a gente começa pela paixão por aquilo, né, pelo você, de alguma forma, ver aquilo ali e se identificar. Então, eu costumo dizer que a relação com a química foi aquele amor à primeira vista, né? E isso começou quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que o professor fez uma pergunta para a sala e a sala não soube responder e eu acabei respondendo. Eu não fui nerd não, tá, pessoal? Não fui aquele aluno nerd, mas eu gostava da química. E aí o professor fez aquela pergunta, eu respondi, eu ganhei um livro de química. Aí aquele meu primeiro livro foi algo assim motivador para mim, foi a minha motivação para pegar aquele livro e devorar ele de ponta a ponta. Mas assim, além dessa questão da motivação, a química, como eu te falei, ela é muito aplicável, né? Então quando você começa a pegar exemplos do teu dia a dia e você entender por que aquilo ali acontece e com o teu conhecimento da química você passa a interferir naquilo, ela vira uma ciência muito interessante para ser estudada. Então, por exemplo, eu até brinco lá em casa, quando a gente vai cozinhar macarrão, o correto é colocar o sal antes da água ferver ou quando a água está fervendo. Quando o aluno estuda isso, ele entende, por exemplo, que a adição do sal faz a temperatura de que a água ferve aumentar. Então a água ferve a 100 graus, mas quando você coloca o sal, ela ferve a uma temperatura acima de 100. Então isso significa que se eu colocar o sal antes, vai demorar mais para a água ferver. Então vou gastar mais gás. Então com o meu conhecimento da química eu consigo inferir sobre aquilo e usar aquele conhecimento para responder uma coisa prática. E é isso que as provas de hoje estão cobrando, essa aplicabilidade. O aluno que estuda, mas faz aquele estudo cego e ele não sabe para que ele está usando aquilo ali, ele com certeza vai ter dificuldade, muita deficiência nas provas. E a partir de agora, gente, vou até antecipar para vocês aqui, a gente já começou a conversar sobre um projeto que a gente tem de fazer alguns vídeos onde a gente vai poder juntar a química com a história. Para você ver como essa aplicabilidade ela é perfeitamente possível. Quem disse que química e história não tem nada a ver está redondamente enganado, né? Todas as disciplinas têm uma conexão entre si. Tem tudo a ver, com certeza. E às vezes, muitas vezes, na sala de aula, os alunos perguntam e às vezes eles mesmos trazem informação pra gente. E aí uma vez a gente estava vendo um depoimento daquela moça, aquela menina que aparece em tudo quanto é livro de história, quando fala da Guerra do Vietnã, ela aparece despida, correndo assim, quando o Vietnã foi bombardeado. E aí hoje ela virou embaixadora da Unesco e tal. Aí ela falou que quando ela foi bombardeada, com bomba de napalm, o pessoal jogou água nela. Aí ela disse que a água piorou, porque no fim das contas não era um incêndio normal, a substância não era uma substância normal. Se você joga água, parece que piora. Eu não entendi muito bem na parte da química, a gente vai ter oportunidade de explicar melhor isso, mas eu fiquei olhando assim, digo, meu Deus, como a química ajuda a responder muita coisa. Agora, por exemplo, a gente está com esse negócio aí da Coreia do Norte, né? Sim. Com esse negócio de bomba, né? E o cara querendo lançando míssil à torta e à direita. Bombas nucleares, funcionam. E a gente agora discutindo, e aí, vai acabar uma terceira guerra mundial? Né? Então tudo está relacionado, a química e a história estão cada vez mais juntas. A química ela tem um contexto histórico muito grande e a história também, muitos fatos se baseiam na química, né? Exato. Então são duas áreas tão diferentes, mas que de uma forma elas se complementam e que o desafio do estudante de hoje é justamente isso,
É ele fazer, como a gente chama numa linguagem assim, bem simples, é ele juntar as bolinhas. É ele pegar e fazer a conexão dessas coisas que ele aprende. E entender que cada área, elas não são independentes, mas elas são interrelacionadas. Isso é o que a gente chama de interdisciplinaridade, que é o maior conhecimento que o aluno pode adquirir. Muito bem. Gente, foi um prazer enorme conversar com o professor Diego. Prazer foi todo meu, com professor de certeza. Química, canal Sala da Química. Eu quero dizer para você, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? Sala da Química, o seu canal de Química, que você com certeza vai ter videoaulas extraordinárias e a Química vai ficar cada vez mais próxima de você. Valeu, obrigado, professor. Eu que agradeço. Pessoal, tá todo mundo convidado lá para se inscrever no canal da Sala da Química. É só procurar Sala da Química, o primeiro que aparecer. Aí você se inscreve lá, porque vem muita novidade aí pela frente e muita parceria que a gente vai fazer agora com o canal História em Loco, com certeza. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Tchau. Abraço, gente.